Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento Web. Vamos continuar trabalhando com JavaScript e nessa aula eu quero falar sobre funções. Funções são fundamentais em qualquer linguagem de programação. Se você já estudou alguma linguagem de programação, certamente você já trabalhou com funções. Mas se você nunca estudou nenhuma linguagem de programação, não tem problema. A gente vai explicar aqui o que são funções. Mesmo não tendo estudado funções em linguagem de programação, certamente você já viu funções em algum momento da sua vida, lá no segundo grau, no primeiro grau, quando estudou matemática. Então vamos começar pensando em funções a nível matemática. Uma função, ela é um mapa, uma função matemática, ela é um mapa que ela pega uma entrada e te leva em alguma saída. Ela é algum tipo de ferramenta, você pode pensar em qualquer tipo de coisa que, dada uma entrada, te leva em uma saída. Por exemplo, uma função que gera o quadrado da entrada. Então, você entra com 10 e ela te retorna 100. Se entra com 2, te retorna 4, entra com 3, te retorna 9 e por aí vai. Vamos então escrever esta mesma função, quadrado, que quadra um número, em JavaScript. Aqui nesse arquivo HTML eu tenho uma div e uma tag scripts, onde vamos lembrar que o que a gente colocar aqui dentro dessa tag vai ser interpretada como script JavaScript pelo navegador. Então vamos fazer exatamente como faríamos em matemática. Vamos começar definindo essa função. No caso, a gente fala declarando essa função. Para declarar uma função, a gente coloca function. Existem várias formas de trabalhar com funções em JavaScript. Isso aqui é uma delas. À medida que o curso for avançando, vamos ver outras formas, mas essa aqui é uma delas. Function, e nós damos o nome da função, quadrado, por exemplo, e entre parênteses dizemos parâmetros que essa função recebe. No nosso caso, ela vai receber um parâmetro só, um valor, eu vou dizer x, e vai retornar um outro valor, certo? Aqui eu não coloco letX, porque isso aqui é só um parâmetro da variável, então não precisa botar letX. E aí, o que essa função vai fazer vem entre chaves. Então, temos uma função quadrado que recebe um parâmetro x. Note que eu não estou dizendo que tipo de parâmetro é esse, certo? Vamos lembrar, JavaScript é uma linguagem não tipada. Eu não preciso dizer se esse x é um inteiro, se ele é um texto, se ele é um objeto. Não, estou apenas colocando receba x, e aí o que ela retorna? A gente escreve return x vezes x. Essa função ela é simples porque ela só tem uma linha, mas funções podem ter, e geralmente tem, múltiplas linhas. E nesse caso ela retorna um valor. Pronto, agora vamos utilizar essa função. Vamos pegar esse valor que retorna e jogar dentro de uma variável. Então a gente define let, lembrando, né? Seja y igual, e esse y vai receber o quadrado de um número. Então agora a gente tem que executar essa função. Executar essa função é botar o número da função, nome, quadrado, e aí eu tenho que passar os parâmetros para ela. Vou passar no código 10, certo? Então crio uma variável y que vai ser igual ao quadrado de 10. E agora eu vou salvar no console. Console log y. Vamos abrir lá o... certo. Vou aqui no Go Live. Vou lá mandar inspecionar. Aqui o console 100. Certo? Esse erro aqui é do Live Server. A gente pode ignorar. Está aqui 100. Eu poderia também colocar na tela, só para a gente lembrar e ir trabalhando com isso. Vamos lembrar como é que a gente pode fazer isso. Document, get element by id, roots, vou colocar inner text.
Melhor, botar inner HTML só para a gente brincar um pouquinho mais. Quer dizer, o HTML dentro do root, e aí vamos, poderia colocar direto y, não teria problema, certo? Aqui, apareceu 100. Mas vamos também aprender a concatenar string. Primeiro, vou transformar explicitamente. Na aula passada eu falei explicitamente quando eu queria falar implicitamente. Eu percebi isso. Implicitamente é quando você não coloca nada e o próprio navegador faz a transformação em string, e explicitamente é quando você vai lá e coloca. Então, vou fazer explicitamente para mostrar, e eu vou concatenar uma string de uma forma um pouco mais antiga, mais funcional. Então, H1 mais Y mais fecha H1. Agora sim, vou lá rodar. Veja, 100 agora está dentro de um H1. Eu mandei ele botar esse HTML dentro do div. Se a gente for aqui em elementos, for lá no div, pronto, aqui está H1 sem H1, que nem escrevemos. Então isso é uma forma simples de criar uma função. Vamos criar uma outra função agora. Dessa vez, uma função alerta, que ela não vai receber nada. Ela vai simplesmente dar um alert. Window alert, estou alertando de algo. Veja que ela também não teve um return. Ela nem recebeu nada, ela nem retornou nada. Porém, ela executou algo aqui para a gente. Certo? Ela executou um window alert. Pergunta, vê se vocês pescaram alguma coisa. Se eu executar esse código agora, vai aparecer na tela estou alertando de algo? Dá uma pensadinha, se quiser pausar para pensar, e vamos lá ver. Salvei, voltei lá, veja, não aconteceu nada. Por quê? Eu apenas defini essa função, eu não executei, certo? Para executar eu tenho que chamar ela. Então aqui eu posso chamar alerta. Agora sim, eu estou invocando ela, eu estou executando ela. Quando eu voltar aqui, já está. Estou alertando de algo. Ok? Vamos modificar essa função alerta agora para receber um parâmetro. Vamos dizer assim, texto alerta. Agora ela vai receber alguma coisa. Vou colocar aqui texto alerta. Então agora eu preciso passar o texto. Se eu não passar nada, ela vai executar undefined, porque ela esperava alguma coisa e eu não passei nada. Então está indefinido esse parâmetro. Texto alerta está indefinido, porque aqui eu não passei nada. Se eu passar vazio, ela vai aparecer vazio. Veja, vazio é uma coisa, não passar nada é outro. Se eu não passei nada, está indefinido. Se eu passei vazio, eu passei vazio. Nós vamos passar alguma coisa. Este é um alerta. Agora sim, peraí, vou dar o reload aqui. Este é um alerta. Então essa função recebe algo, antes não recebia nada. E por aí vai. Funções também podem não receber nada e retornar algo. Vamos ver um exemplo disso, que ela não recebe nada, recebe nada, e vamos retornar algo. E aí podemos até inventar aqui, let retorno igual qualquer coisa, e eu vou botar return retorno. Vamos entender essa função. E chamar a atenção também que strings, isso aqui é uma string, é um texto, podem ser definidos tanto com aspas simples ou com aspas duplas. Aspas duplas, aspas simples.
e também pode ser definido com esse acento agudo, mas isso aí deixa para ver depois. Vamos começar pensando em aspas simples e aspas duplas. Esse acento agudo ele define de uma forma um pouco diferente. Então vamos lá, recebe nada e retorna algo. Vou comentar aqui, e aqui eu vou dar um console.log e vou executar essa função recebe nada dentro do console log. Note que para executar a função eu tenho que botar abre e fecha parênteses. Vou voltar aqui, executar novamente no console. Olha, qualquer coisa. Vamos ver se está condizente. Eu executei a função recebe nada, que retorna o texto qualquer coisa, certo? E eu loguei no console. Fechar o console. E agora vamos lá gravar no Documents, Get Element by ID, Root. Vou substituir o inner HTML, recebe nada, certo? Vamos tirar isso aqui só para não misturar as coisas. Se eu deixasse os dois, esse aqui segundo, como está na ordem, ele ia sobrepor o primeiro, mas só para não confundir, vamos pegar o segundo. Então estou executando a função recebe nada, certo? E dizendo que o retorno dela, que vai ser qualquer coisa, vai ser o inner HTML da raiz. Aqui, aumentar, qualquer coisa. Um erro comum de quem está trabalhando com funções, às vezes, é esquecer de abrir e fechar o parênteses e colocar assim. Assim eu não estou executando a função, certo? Ela não vai ser executada. Se eu vier aqui, veja, ele mostra a definição da função, porque ele não executou, ok? Para executar, eu tenho que abrir e fechar parênteses. Agora executou. Então é isso. Foi uma breve introdução do uso de funções e na próxima aula vamos continuar trabalhando JavaScript. Espero que tenham curtido e até lá.